Saudações, estimado amigo ouvinte. Este é o nosso espaço lá da Rádio Dia em Comentário Político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo, eu vou bem. Bom dia, Ana. Bom dia, Claudino. Bom dia, sobretudo, todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço lá da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por dar um pequeno olhar sobre a questão da taxa da pobreza, né? Com o INE a dizer que houve uma redução da pobreza em Cabo Verde. Também o PCA do Hospital Agostinho Neto, que foi condenado de VBG, não é? Também teima não se demitir do cargo de presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto. Também Anjos no Coração lança projeto Jura Bascola, não é? Para 100 crianças. Vamos dar um olhar sobre isso também. Assim como um artigo de opinião de João Santos sobre as políticas públicas, não é? Também a questão da piroga, não é? 56 pessoas morreram de fome nesta piroga que apareceu perto da Ilha do Sal. E, por fim, vamos dar um pequeno olhar sobre uma rapsódia de Humbertona, não é? Que morreu aos 83 anos de idade. São temas pertinentes para hoje. Sim, são temas importantes e vamos debater, vamos analisar esses temas ao longo desse período. Entrando nos pontos que temos sobre a mesa, qual o seu olhar sobre os dados do Instituto Nacional de Estatística, que aponta para uma redução da pobreza de 22,2% para 20,2% e da pobreza extrema de 11,8% para 9,4%? Sim, há uma grande polêmica à volta desse assunto, mas o certo é que, se formos pela definição, se começarmos a perguntar o que é pobreza, o conceito de pobreza, em 1901, há cerca de 122 anos, um inglês de nome Rowntree definiu o que é pobreza. Então, o estudo da pobreza já vai muito longe. E ele dizia que a pobreza é não ter os recursos financeiros para ceder a níveis de subsistência, sublinho isso, níveis de subsistência, de alimentação, de habitação, vestuário e outras necessidades. E alguém reforça que a pobreza é uma situação de privação material que impede o indivíduo de satisfazer as suas necessidades básicas, tais como alimentação, habitação, saúde, educação e transporte. Portanto, diante dessa definição, começa a surgir a dúvida sobre a redução da pobreza em Cabo Verde, porque não estamos diante, o governo não apresentou nenhum programa que, na verdade, justificasse essa redução. Mas alguém diz também que essa redução pode decorrer também da própria redução da população, porque, segundo o censo de 2015, Cabo Verde tinha 500 mil e mais alguma coisa em número de habitantes. Hoje esse número reduziu para 490 mil alguma coisa. Portanto, estamos diante de uma situação que levanta alguma controvérsia. A própria definição da linha da pobreza internacional. Em 2015, a linha da pobreza internacional era definida, em Cabo Verde, era definida com $1,9, ou seja, 190 escudos por dia. Hoje, 2023, 190 escudos. De 2015 para 2023, 190 escudos. Hoje não vale quase nada. É só ver, 1 litro de óleo em 2015, 1 litro de óleo de panela,
custava 80 escudos. Hoje custa 230 escudos. Se você for a um supermercado para você comprar 1 litro de óleo, em 2015 você levava 80 escudos. Hoje, se você não levar 230 escudos, você vem sem o óleo. 1 quilo de leite em 2000, 1 quilo de leite em pó, em 2015 era 350 escudos. Hoje, se você não levar 804 escudos, você vem sem o leite. E arroz, em 2015, 1 quilo de arroz era mais ou menos 70 escudos. Hoje custa 140 escudos. Portanto, se você fazer a variação média desses 3 produtos, que são produtos básicos, há uma variação de quase 140%. E, pelo que vir a dizer que houve redução da pobreza, era preciso explicar mais que programa esteve por detrás dessa redução da pobreza, porque o cidadão, nós enquanto cidadão, não vemos nenhum programa que o governo pôs sobre a mesa e executou no sentido de haver redução da pobreza. Para nós, com esse nível de inflação, que se formos comparar, ver, por exemplo, a inflação de 2016 a 2023, temos uma taxa de inflação acumulada de mais de 15%. Não havendo atualização do salário, o desemprego é cada vez mais alarmante. Vir a dizer que houve redução da pobreza, nós ficamos na dúvida e não aceitamos. Esses dados não correspondem à realidade atual. Nós podemos dizer que os números, você pode apresentar os números, mas que conta são as pessoas. As pessoas não sentem que há redução da pobreza em Cabo Verde. Quando, por exemplo, o ministro Fernando Elísio vem basofiar que de 2015, que entre 2015 e 2022 a pobreza no país caiu de 35% para 28%, não corresponde à verdade esse número. E quando ele diz também que a pobreza extrema entre 2015, que se situava à volta dos 23% e agora baixou para 11%, nós cada dia vemos mais gente à frente dos contentores de lixo à procura de alimentação. É isso que devemos dizer a essa pena. É que o Instituto Nacional da Estatística tem produzido trabalhos meritórios e estar a fazer favor ao governo desvirtua o profissionalismo, a credibilidade que o INE, o Instituto Nacional de Estatística, ganhou até hoje. Portanto, é preciso ter cuidado com a divulgação dos números, quando os números, na verdade, não retratam a realidade das coisas. É preciso ter algum cuidado com a divulgação desses números, porque a UCID, por exemplo, diz que a UCID teve pressas em agradar o governo. Como reage a isso? Sim, essas instituições, veja, o problema começa com a nomeação
das pessoas para estarem à frente das instituições. Quando você é nomeado presidente do Conselho de Administração de uma empresa, com regalias e mais regalias, privilégios e mais privilégios, você não vai querer perder esses privilégios. Certo. Então, faz-se de tudo para agradar o governo, porque o seu cargo pode estar a balançar. Pelo que a nomeação nesses órgãos tem que ser revisto, porque o concurso público ou qualquer outra forma, o próprio Parlamento, em vez do governo ser o governo a nomear certos órgãos do Estado, devia ser o próprio Parlamento, onde a representação do povo é mais diversificada, de tal sorte pode até certo ponto debelar um pouco essa situação de dependência na nomeação do Conselho de Administração das empresas, que depois ficam na mão do governo, tem que divulgar os números favoráveis ao governo. Mas o certo é que o povo de Cabo Verde, a população, o cidadão, não sente que, na verdade, houve redução da pobreza. Com o atual estado de coisas, a pobreza tende a aumentar e não reduzir, porque, veja, a inflação, se um litro de óleo em 2015 custava 80 escudos e agora custa 230 escudos, não houve atualização do salário, a tendência é para as pessoas ficarem menos ricas, ficarem mais pobres. E o governo vem dizer que houve redução da pobreza, é brincar com os cabo-verdianos. Portanto, a passar para o próximo ponto desta nossa conversa, apesar de ser condenado de VBG, não é? E Mariano Cabral, que é o presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto, não deixa a presidência. Qual o seu olhar sobre isso? Eu, Rivaldo, sinceramente, sobre essas coisas de homem e mulher, eu tenho alguma reserva, mas pronto, em Cabo Verde está a fazer escola, a procurar as informações pessoais das pessoas, do relacionamento entre um homem e uma mulher, mas eu levo a questão para o feminicídio. O feminicídio é um grande mal que tem afetado Cabo Verde. Depois volto à questão do PCA, do Hospital Agostinho Neto, que não se demite do cargo. Mas a questão do feminicídio, eu vou contar uma pequena história. História que aconteceu aqui em Cabo Verde, aqui na praia. Um casal, o homem era pedreiro, trabalhava de sol a sol para, na verdade, poder aguentar a sua mulher nos estudos, a mulher que estudava a engenharia. Bem, trabalhando sol a sol, aguentando as despesas do pagamento da escola. A mulher, quando se formou engenheira, a senhora entendeu que o marido pedreiro não estava na sua classe social e abandonou a família. Divórcio. Depois, o que é que aconteceu? Tragédia, feminicídio e na sequência, às vezes, veja o comportamento, o homem não aguentou a separação da sua mulher, porque, na verdade, trabalhou sol a sol para suportar as despesas de formação da senhora. A senhora, depois de formar-se, resolve abandonar o marido, porque o marido já não está na sua classe profissional.
às vezes, o feminicídio em Cabo Verde, em qualquer parte do mundo, é condenável. Mas nós, em Cabo Verde, estamos a focar apenas no comportamento do homem e, às vezes, deixamos o comportamento da mulher de lado, e muita gente diz, temos que fazer um estudo para ver o que é que se passa. E sempre, o estudo sempre focando no comportamento do homem, não focar no caráter da mulher. Eu penso, eu não vou fazer qualquer avaliação sobre essa situação, deixo que cada ouvinte da Rádio Dia deve tirar as suas ilações. Mas também dizer que eu não sou adepto, não sei se já disse, não sou adepto da questão de estar a ir atrás da vivência em comum de um homem e de uma mulher. Eu penso que, por exemplo, um ministro, esse ministro deve ser avaliado pelas suas ações enquanto homem público. E pode haver alguma avaliação em termos de vivência privada desse ministro. Mas o que devia contar mesmo é esse ministro enquanto homem público, o seu desempenho enquanto ministro do Estado. Mas o caso em pauta, sim, o jornal A Nação diz que Imadueno, sim, diz que Imadueno Cabral continua de pedra e cal à frente do Hospital Agostinho Neto, que o visado confirma a condenação e diz que não recorreu da sentença para evitar mais uma exposição pública com outro julgamento, e o jornal A Nação traz em jogo a questão de Policarpo Carvalho, que foi obrigado a demitir-se de presidente do Conselho da RTC. Esse caso é um caso que aconteceu em 2017 e só agora, em 2023, é que vem ao conhecimento geral da sociedade. E, segundo a informação, é que, de acordo com um familiar da vítima mulher que foi espancada, que havia uma estratégia para retardar a sentença, para não prejudicar a situação de Imadueno Cabral, que era na altura PCA do Hospital de Santiago Norte, e agora em 2020 foi nomeado como PCA do Hospital Agostinho Neto. E segundo a informação também constante dessa matéria, é que o juiz fez tudo para não proferir a sentença após a nomeação de Imadueno como PCA do Hospital Agostinho Neto. Ver que essa situação também mostra que, na verdade, a justiça está ao serviço do poder político, porque, veja, o Hospital Agostinho Neto está dentro da estrutura do governo, certo, e a justiça deve ser independente, e que o tal juiz Raimundo Martins Tavares só produziu a sentença porque, na verdade, o Conselho Superior de Magistratura Judicial pressionou esse juiz no sentido de tirar essa sentença. É mais uma situação que... Porque esse cidadão, Imadueno Cabral, na verdade, de 2017 até 6 anos, ficou em suspenso,
sempre com a possível chantagem. Portanto, aqui o que devo dizer é que a justiça não andou bem, porque seis anos, um cidadão ficando 6 anos à espera de uma decisão judicial é tempo demais. E depois, diante desse caso, Filomena Gonçalves também já falou, a ministra da Saúde já falou que, na verdade, vai analisar o caso e depois que há de tirar, há de tomar as decisões que julgar. Mas eu quero dizer aqui que esse diretor, do presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto, tem feito um grande trabalho. Se avaliarmos o desempenho de Júlio, que esteve à frente do hospital antes de Imadueno, o Hospital da Praia era uma bagunça total. É reclamação dos pacientes, reclamação dos trabalhadores. Hoje, felizmente, nós não vemos essas reclamações, e esse presidente do Conselho de Administração do Hospital da Praia tem feito um trabalho meritório e pronto, diante dessa situação, eu não sei qual será a decisão que o governo há de tomar, mas eu tiro o chapéu a esse cidadão que tem feito um grande trabalho à frente do Hospital Agostinho Neto. Então, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, a Associação Anjos no Coração, não é? Que é uma associação de cariz social, lança o projeto Judamba Escola. Este projeto abarca cerca de 100 crianças. Qual o seu olhar sobre isso? Esse é um projeto de uma senhora, Diolinda Tavares, que vive há 53 anos em Itália e que nos últimos anos tem trabalhado a favor, tem feito um trabalho filantrópico a favor das pessoas, das crianças, investir na educação. Investir na educação significa investir na riqueza, na produtividade, no desenvolvimento do país. Só devemos parabenizar essa senhora e esperar que esse projeto continue a bem das crianças mais desfavorecidas da nossa cidade, do país nosso pobre país. como Cabo Verde faz toda a diferença, não é? No país pobre como Cabo Verde faz toda a diferença. No país pobre como Cabo Verde, no país que até certo ponto a prioridade dos investimentos públicos, às vezes, quando vemos certos gastos que o governo central e o governo municipal faz, você fica... Quando aparece um cidadão que, na verdade, vê que a prioridade é a educação das crianças, só devemos parabenizar, devemos tirar o chapéu a essa senhora e esperar que, na verdade, o projeto Judamba Escola avance e que não pare neste ano, que haja mais gente a colaborar com essa senhora, com a senhora Diolinda Tavares, no sentido de o projeto ganhar corpo e no ano que vem esteja também a ajudar as crianças a irem para a escola. Falando da educação, não é? Avizinha-se o ano letivo, não é? E 67 professores pediram licença sem vencimento para afastar, não é? deste ano. Segundo o sindicato dos professores, o motivo é a desmotivação e ameaçam a bloquear o arranque do ano letivo caso o governo não cumpra com os compromissos que tem com os professores. Qual é o seu olhar sobre isso? Sim, é só ver, um professor paga o INPS, que é arrancado na boca do cofre do salário do professor, depois o professor adoece,
ou a família adoece, vai para a farmácia comprar o remédio, não tem cobertura do INPS porque há problemas no sistema. Isso já é um indicador que diz quão maltratada é a classe docente em Cabo Verde. Portanto, os professores vão de férias e não voltam porque, na verdade, a desmotivação é total dentro da classe e há mais fatores de desmotivação dentro da classe da docência. Entretanto, passar para o vosso ponto desta nossa conversa, não é? Como reage o artigo de opinião de João Santos, intitulado Coisas de um país guiado por políticas públicas, muitas vezes adquiridas em segunda mão. Sim, João, eu li esse artigo. O João Santos, na verdade, escreveu um texto literário usando e abusando das figuras de estilo, metáfora, personificação e outras figuras de estilo. O desemprego visto como algo não contingencial nesse artigo, mas fruto de políticas públicas limitativas, e a imigração e a consequente perda de mão de obra e de cérebros, com impacto, aliás, o impacto do desemprego e da imigração na perda da oportunidade do desenvolvimento do país. João Santos fixa sobre a questão de nós estarmos a investir dinheiro na formação das pessoas, depois não termos condições de fazer com que essas pessoas tenham lugar para trabalhar e sejam obrigadas a emigrar para o estrangeiro, e que o país, já vimos isso aqui várias vezes nesses programas, que na verdade a imigração é uma perda de oportunidade para o desenvolvimento de Cabo Verde em vários aspectos. Falta de mão de obra, economia que já não cresce porque menos gente a trabalhar, Estado que perde a oportunidade de ter mais impostos diretos do salário, impostos de consumo, o IVA e outros impostos. Portanto, um artigo muito bem visto que, na verdade, retrata a realidade de Cabo Verde, a imigração, a perda de cérebros e de mão de obra em Cabo Verde. E como avalias as políticas públicas adotadas por este governo? No campo do emprego, em que setor? Há vários setores. De uma forma geral, política pública adotada por esse governo é pura e simplesmente se qualquer decisão que esse governo tem tomado, o reflexo é sempre negativo. Se formos no campo da segurança pública, já vimos, continua a insegurança pública, pessoas que são assaltadas, homicídios e mais homicídios. Portanto, no campo da segurança pública é o que é. No campo da economia, a inflação que tem corroído o poder de compra dos cidadãos e a não atualização do salário. A inflação, em princípio, o salário deve ser corrigido em função da inflação. Já estamos com uma inflação acumulada de mais de 20%. Portanto, o poder de compra foi reduzido em mais de 20%. Dentro do campo da economia, o desemprego, já vimos a taxa de desemprego, apesar de se dizer que o desemprego tem reduzido, mas na verdade o que notamos é as pessoas a imigrarem porque não têm emprego em Cabo Verde. Sim. E depois, se formos no campo da habitação, veja
veja, casas de portas fechadas, casa para todos, de portas fechadas e as pessoas sem casa para morar. E a corrupção dos terrenos aqui na praia, que deixou limitado o poder municipal no sentido de previamente ter bairros, ter espaços virgens para, na verdade, nascer, espaços organizados virgens para fazer nascer habitação para as pessoas. Portanto, a política pública deste governo é um fracasso total. Apesar do propósito desta nossa conversa, 56 pessoas morreram na piroga, não é? Que deu à costa perto da ilha do Sal. Qual o seu olhar sobre isso? Sim, eu não sei se são 56, parece-me que eram 101 náufragos, 101 na canoa. Quando partiu do Senegal estavam 101 pessoas. Depois os sobreviventes são 38, portanto são 63 mortes decorrentes dessa questão dos refugiados, de pessoas quererem chegar na Europa. Nesse caso era sair do Senegal e chegar às Ilhas Canárias, o que na verdade não conseguiram, e depois houve essa tragédia de 63, são 63 vidas que tinham um projeto por detrás, são jovens que na verdade deixaram as suas famílias no Senegal e na Guiné-Bissau atrás de uma vida melhor e perderam as suas vidas à procura da vida melhor, perderam as suas vidas. Portanto, é lamentável essa situação quando nós temos governantes africanos que estão mais voltados para si mesmos, não têm uma visão para o desenvolvimento do seu país, de tal sorte que os filhos da África tenham felicidade, uma vida condigna dentro da própria terra. Portanto, é lamentável essa situação, é um drama humanitário que todos nós devemos lamentar e esperar, ter esperança no futuro de que as coisas hão de melhorar em África, que não tenhamos necessidade de meter em lanchas, em pirogas, atrás de atingir a Europa. Por exemplo, Paulo Rocha, o ministro da Administração Interna, descarta a possibilidade de criação de centro de acolhimento para migrantes em Cabo Verde. Como vês isso? Sim, nós já temos, nisso eu estou totalmente de acordo com Paulo Rocha, nós já temos os nossos problemas, nós temos grandes problemas em Cabo Verde, e só ver as pessoas em Cabo Verde também dormem no relento à frente da embaixada portuguesa atrás de um visto. Portanto, não temos condições de vir criar um centro para acolhimento. O certo é que, diante esses 38 sobreviventes, devem merecer a atenção do Estado de Cabo Verde, de tal sorte que regressem aos seus países de origem com tudo o que se pode fazer a favor deles. Para finalizarmos, Dr. Armando, Humbertone morreu na passada quinta-feira, aos 83 anos. Do trecho da sua vida, destaque para ele é uma referência em termos de violão, não é? Que também viveu em Luxemburgo, não é? Sim, Humbertone, na verdade, é uma figura que marca a música de Cabo Verde. Ele, durante a juventude, privou com Bonga e demais artistas de nome, e só ver as músicas que ouvimos dele durante essa semana, você vê claramente que é um grande músico. Depois, para além de ser músico, ele também foi empresário de sucesso, foi diplomata também de sucesso. Portanto, só temos de tirar
o chapéu perante a vida de Umbertona e pedir, esperar que mandar palavras de condolência à família, ele continuar a enviar palavras de força à família enlutada de Umbertona. Muito obrigado, Dr. Armando. Foram temas pertinentes, não é? Sim, foram temas pertinentes. E muito obrigado, Rivaldo. Um bom fim de semana, Claudino e Ana. E muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá conosco neste espaço da Rádio Dia em conversa descontraída com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na segunda-feira para debruçarmos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.